Ó, em relação ao processo de conservação de alimentos descrito no texto, infere-se o quê? Uma questão basicamente de interpretação, tá? Aqui, ela diz o seguinte, ó, o processo de radiação de alimentos consiste em submeter alimentos já embalados ou a granel, né? A uma quantidade controlada de radiação ionizante por um determinado período de tempo. Esse procedimento não aumenta o nível de radioatividade dos alimentos, ó. Esse procedimento não aumenta o nível de radioatividade dos alimentos. Eles continuam disponíveis para você comer sem se preocupar. A aplicação de uma dose de radiação normalmente resulta na morte de insetos, bactérias patogênicas, fungos e leveduras, aumentando o tempo de conservação, porque esses organismos, eles são basicamente seres decompositores. Então, como eles são seres decompositores, se você elimina eles, você acaba, então, preservando mais o alimento, que não vai sofrer decomposição da matéria orgânica, né? E pode retardar a maturação de algumas frutas e legumes, sendo possível assim aumentar o período de armazenamento. Aí ele diz, em relação ao processo de conservação de alimentos, descrito no texto, infere-se o quê? Letra A. As frutas e os legumes submetidos a uma dose de radiação apodrecem mais rapidamente? É o contrário. Ele diz no texto que as frutas submetidas à radiação, elas conseguem ficar preservadas por mais tempo, né? Então demoram mais tempo para poder ser, não se apodrece mais rapidamente, senão não faria sentido usar essa radiação. Letra B. O processo de radiação de alimentos torna-os altamente radioativos, mas o próprio texto diz isso claramente, que isso não deixa os alimentos radioativos, tá? Senão estragaria o alimento. Letra C. Apenas os alimentos já embalados em recipientes adequados podem ser submetidos? Não, porque ele disse que usar granel também, tá? Então, tanto os embalados e os que estão em granel ali, que são alimentos que ainda não estão ali embalados, né? Também são submetidos à radiação. Ele deixa isso claro no texto, ó. Ele diz, ó, processo de radiação, alimentos, aplicação de doses ionizantes, né? Cadê onde ele diz? Consiste em submeter alimentos já embalados ou a granel, tá? O cara poderia saber não a granel, mas deduziria, sabe? Por que ele diria embalados ou a granel, se granel já fosse embalado? Se granel fosse embalado, ele não usaria dois termos, então provavelmente granel não é embalado. Alimentos tratados com radiação ficam mais sensíveis aos ataques de insetos, mas também não faria sentido, eu vou ajudar os insetos, né? A ideia é matar os insetos. Aí fica a letra E, tão fácil que chega a dar uma dor, né? Chega a você falar assim, meu Deus, será que é assim mesmo? Com a eliminação dos principais agentes patogênicos, a aplicação da radiação em alimentos contribui para a sua melhor conservação. Basicamente, interpretação de texto, né? Uma questão de linguagens.